E aí, gente, tudo certo com vocês? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre um assunto que muita gente fica meio intrigado, assim, sabe, quando tá aprendendo inglês, que é tentar aprender inglês sem utilizar o português, sabe, sem ficar traduzindo e tal. A gente vai abordar isso, ou às vezes você é uma pessoa que simplesmente tá num nível um pouco mais avançado já, e você sempre estudou traduzindo ali, bem direto, e quer passar para um nível mais avançado. E existe um tipo de estudo muito bom para isso, que chama estudo monolíngue. É uma estratégia, um método de estudo que consiste em você estudar um idioma utilizando ele mesmo, sabe? Igual se, por exemplo, é um nativo americano, né, lá dos Estados Unidos, ele aprendesse uma palavra nova. Ele lê um livro antigo, viu uma palavra antiga que ele não sabe. Ele iria na internet procurá-la em inglês, no dicionário de inglês, ia ver algumas frases de exemplo, tudo em inglês. E eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Te ensinar o que eu faço, os métodos que eu utilizo para aprender inglês somente utilizando o próprio inglês. E o que eu faço consiste em 3 fontes diferentes de pesquisas que eu vou te ensinar a pesquisar, a procurar bem certo, que o primeiro seria dicionários, que a gente vai ver dicionários monolíngues, tá? Segundo, é você pesquisar na internet expressões, esse tipo de coisa, né? Expressões, phrasal verbs, essas coisas que você não acha em dicionário, pesquisar na internet mesmo, outros nativos explicando o que é, e também utilizar o ChatGPT, você conseguir perguntar para o ChatGPT em inglês de várias formas diferentes, tá? Às vezes perguntar frases inteiras, expressões complexas, gírias, e ele te responder em inglês, te dá definição em inglês, te dá sinônimos em inglês, te dá frases de exemplo em inglês só pelo chat. Tá? Te ensinar várias formas de fazer isso e de aplicar esse método. Então vamos lá, a primeira forma de realizar esse estudo monolíngue é com dicionários online. Eu vou passar aqui para vocês 3 dicionários, tá? Que são os melhores possíveis para fazer isso, e o primeiro deles é o Word Reference, tá? Eu acho que ele é o menos conhecido, só que você vai utilizar ele para fazer uma transição, sabe? Uma transição do bilíngue para o monolíngue. Porque se você for no Word Reference, você vai ver lá que quando você pesquisa uma palavra, ele vai te mostrar meio que o significado, uma definição bem direta em inglês, e vai te mostrar também em português, com umas frases de exemplo e tal. Então, esse Word Reference, ele é meio que uma mistura de um monolíngue com um bilíngue. Você utilizar ele vai ser muito bom, porque você já vai ter ali umas definições em inglês, frases de exemplo em inglês, tudo em inglês. Só que vai ter ali um pouquinho de português para te ajudar, com alguns sinônimos, às vezes com alguma definição parecida. E aí, já pulando para um dicionário monolíngue mesmo, que é o melhor que eu acho, é o Cambridge Dictionary. Tá? No Cambridge Dictionary você pesquisa, lá você pesquisa uma palavra normal em inglês, por exemplo, você pesquisa a palavra blank, né? Uma palavra blank, e ele vai te dar lá embaixo a definição. Por exemplo, vai estar lá que é empty, clear, without any information, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro, mas é alguma coisa assim, tá? Vai te dar a definição bem direta até em inglês, e aí lá embaixo vai te dar algumas frases de exemplo, por exemplo, a blank sheet of paper, que eu vi nesse site, utilizando essa palavra, que daí você já meio que, peguei, com a frase de exemplo você já consegue ouvir o uso no contexto, sabe? Você viu lá que é empty, clear, ou seja, vazio, limpo, né, without any information, né, sem informação nenhuma, sem nada. Então, daí você vê lá, a blank sheet of paper, que é o quê? Uma folha de papel em branco, uma folha de papel vazia, sabe? E já meio que faz essa associação. Você nem precisa, né, fazer essa tradução que eu fiz, literal, para o português. A associação já vai ser feita aqui na sua mente já, então você pega tudo e anota tudo em inglês. Anota a definição, anota sinônimo, anota já a frase de exemplo, tudo em inglês, tá? Próximas vezes que você for revisando, já vai estar aparecendo para você tudo em inglês. E outro dicionário que é bem parecido com ele é o Oxford Learner's Dictionary, tá? Ele é bem parecido também, você pesquisa lá alguma palavra específica, verbo, tanto faz, tá? Aí aparecem as definições com frases de exemplo embaixo, tá? Então esses 3 dicionários, principalmente os 2 últimos, são muito, muito úteis, mas quando você vai pesquisar uma palavra só, tá? Uma palavra, um verbo, um objeto. Às vezes você vai pesquisar, por exemplo, no Cambridge Dictionary, você pesquisa lá um objeto, alguma coisa assim, uma casa, alguma coisa do tipo, e aparece a imagem até algumas vezes, tá? Você pesquisa e aparece uma imagem. Então isso é algo muito bom, que te dá mais representações, né, ao invés de te dar o significado em português. Então é muito interessante para quando você vai pesquisar uma palavra só, sem expressões, sem phrasal verbs, sem gírias, até gírias talvez você não encontre lá. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado,
eu posso te ensinar. Eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. Agora então vamos passar para a segunda fonte ali de estudo monolíngue, que é realmente para você aprender gíria, aprender expressões, essas coisas, que é na busca pela internet, pelo próprio Google em si. Se você for no Google, você iria pesquisar, por exemplo, what does tal coisa mean? Por exemplo, a gente vai pesquisar um phrasal verb, que é get winded, tá? Que é ficar sem ar, sabe? Você fica sem ar mesmo por um breve tempo, né? Não é você morrer sem ar, você fica sem ar. Aí você pesquisa lá, what does get winded mean? Ou what does to get winded mean? E vai aparecer lá embaixo, às vezes já aparece uma definição pela própria inteligência artificial do Google, né? Mas se não, vai ter vários outros sites. E vai ter, às vezes, alguns fóruns de pessoas mesmo respondendo, às vezes nativos, né, da língua inglesa, respondendo o que significa tal expressão. Se for uma expressão legal, alguma coisa assim, vai ter. E vai ter vários fóruns, vários sites, tá? Que você pesquisa lá e você consegue ver a resposta em inglês. Porque você pesquisou em inglês, né? Você pode pesquisar de várias maneiras. Já já eu vou te mostrar mais maneiras de pesquisar, mas quando a gente chegar na parte do ChatGPT. Então, na internet você pode pesquisar dessa forma. Tá? Você pesquisa lá, what does tal coisa mean? E daí você vai pesquisando nos sites, vai pesquisando nos fóruns. Tem um muito bom que chama Urban Dictionary, alguma coisa assim. Lá você consegue ver muito disso, de falantes nativos respondendo o que significa tal palavra, tal expressão, tal coisa. É bem interessante que você consegue uma explicação bem assim, não robótica, não muito formal. E é muito interessante esse dicionário, e daí você vai achando, né? De vez em quando você vai achando algum ali que você se identifica mais, mas pela internet mesmo você pode pesquisar qualquer coisa, tá? Ou você pode pesquisar também só, por exemplo, get winded meaning. Só isso, tá? Às vezes você não consegue escrever tudo, tá? Ou você viu uma expressão muito gigantesca, e você coloca a expressão inteira e na frente você escreve meaning, tá? Que é significado. E aí lá embaixo vai aparecer os resultados, explicação de inteligência artificial, explicação de sites, explicação desse tipo de coisa. E aí você vai pegando tudo em inglês, sem nada do português. E agora a gente chegou aqui pro mais legal, que é o estudo monolíngue com o ChatGPT. E o ChatGPT, ele pode te dar tudo. Ele fala as gírias, ele fala as expressões. Se você perguntar uma frase inteira para ele vai te falar o sentido. Mas aqui eu vou passar umas formas de você perguntar para o chat, porque vai ter certas coisas que você vai precisar saber que se pergunta de um jeito, outras você perguntar de outro, e às vezes você não vai entender. E como você vai pesquisar assim, procurando e pedindo para ele frases de exemplo. Por exemplo, você quer aprender o phrasal verb take out, que é to take out. Você pode pesquisar lá normal, what does to take out mean? Ou você pode pesquisar, por exemplo, what does it mean to say take out? Tá, você pode pesquisar por essas duas maneiras, ele já vai mostrar lá. Independente do que você pesquisar, vai mostrar a definição lá, muito boa. Às vezes, se tiver mais de um significado, ele vai mostrar mais de um significado. Isso é muito interessante também, tá? Porque às vezes só mostra uma definição. Mas lá ele não, lá ele faz até um resuminho, às vezes um resuminho do significado e várias definições que essa palavra, essa expressão pode ter. E aí lá embaixo, você viu que aí aparecem algumas frases de exemplo. Se no seu, por exemplo, não aparecer frase de exemplo, você pode digitar lá embaixo, né? Give me 5 examples of sentences using this word. Daí ele vai te mostrar lá 5 frases de exemplo utilizando essa palavra, ou essa expressão que você perguntou. Se, por exemplo, é uma coisa um pouco mais simples, é um objeto, né? Alguma coisa. Alguma coisa. Você pode só pesquisar, por exemplo, what's a... E alguma coisa. Por exemplo, a gente vai lá no ChatGPT e pesquisa what's a panel van? Tá? Para quem não sabe o que é panel van, a gente já vai descobrir agora. Daí ele vai te mostrar lá a definição. O que é uma panel van? E ele vai te falar lá que, por exemplo, é uma van que não tem janelas. É uma van que não é para carregar pessoas. É uma van que é mais para carga. É uma van que atrás, a porta fica só atrás.
sabe? E aí você vai ver lá, ele vai te dar essa definição. Vai te dar frase de exemplo e tal. E outra coisa que você pode fazer, principalmente se for um objeto, né, um substantivo normal, é ir lá no Google e pesquisar uma foto. Então, vai lá no Google Imagens e escreve panel van, tá? Vai lá e daí você vai conseguir ver a imagem que, isso daqui que é uma panel van, é uma van desse jeito aqui. Aí você vai associar com a definição lá que o ChatGPT te deu. Aí você vai ver a frase de exemplo, coisa e tal. E aí se você quer uma coisa específica assim de gíria, você sabe que o que você vai pesquisar é uma gíria, você pode pesquisar, por exemplo, eu não vou nem citar uma palavra, mas coloca lá, what does, né, a palavra mean in slang. No final você coloca esse in slang, que é na gíria, né, falando de forma gíria, que é uma gíria. Daí ele vai te dar lá aquilo lá em gíria em si, tá bom? Então isso são algumas maneiras que você pode perguntar, tanto pro chat quanto no Google, tá? São várias maneiras de fazer perguntinhas assim, porque às vezes você vai encaixar, às vezes a frase, a expressão vai encaixar melhor em um tipo de pergunta, às vezes em outro, às vezes se você quer perguntar, né, what's a tal coisa, né? O que é um tal coisa? O que é uma tal coisa? Né? E às vezes é um verbo, às vezes é uma expressão, e assim você vai ter uma resposta completamente em inglês, você vai ter definição, você vai ter várias definições, vários significados diferentes e ainda frases de exemplo. Se por um acaso, digamos que por um acaso você não entendeu, não sei o que, né? Pode acontecer que você ainda não está no nível de fazer um estudo monolíngue, né? Que você pesquisa lá em inglês. O negócio dá o chat, a internet dá a definição em inglês, frase de exemplo, e você não entende muito bem, você tem que ficar, nossa, tem um monte de palavras que eu não entendi. Na própria definição tem um monte de palavras que eu não entendi. E é sempre assim, você fica meio que boiando, quer dizer que você ainda não está no nível de fazer um estudo monolíngue. Você tem que continuar no bilíngue, ainda usar o português às vezes, mas, digamos que por acaso o chat te deu lá, né, você consegue fazer isso tudo normal, mas às vezes você não entendeu direito o significado, você pode falar lá pro ChatGPT, né, te explicar em português, falar o que significa isso em português. Ele vai dar a resposta inteira de novo em português, tá? Às vezes você fazer isso não faz mal. E aí assim você consegue, tanto com dicionário. O dicionário é bom que tem lá a pronúncia certinha com a transcrição fonética da palavra que você pesquisou. Isso é muito bom para saber exatamente a pronúncia. Mas tem o dicionário com frase de exemplo. Tem a própria internet que você pode pegar resultados e respostas de falantes nativos. E tem o ChatGPT, que provavelmente é o que você mais vai usar, é o que eu mais uso, tá bom? Então, e aí eu uso o Anki, né? Daí eu faço o seguinte, eu pego lá, boto uma expressão, por exemplo, take out, né? Que é to eliminate, to remove, né? Esse tipo de coisa que vai aparecer lá no chat. E aí eu coloco lá, né, a definição embaixo e aí em cima eu coloco uma frase de exemplo em inglês. E assim eu fico com um card no Anki totalmente em inglês, que seria o nosso card monolíngue, né? E assim eu consigo fazer um estudo monolíngue, para depois revisar monolíngue. E às vezes é normal que, isso aqui significa, é essa tal palavra em português. Traduzido fica assim. E às vezes a gente vai fazendo essa tradução mesmo, é normal. Mas depois, anotando, revisando e olhando e se deparando com essas expressões e palavras depois de novo, vai ficando mais assim no reflexo para você pegar já sem usar o português. E esse é o fundamento, esse é o principal objetivo do estudo monolíngue, tá? E essas são as 3 ferramentas que você pode utilizar, que eu utilizo para fazer o estudo monolíngue, para aprender inglês em inglês. É uma coisa que pouca gente fala. Aí na internet eu pesquisei, pouca gente fala. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, vocês usem como ferramenta no estudo de vocês. Até comenta aqui embaixo, comenta o que você achou, se você já usa ou o que você usa. Sempre falo, aprender assim com vocês também é muito bom. Você comenta aí, eu aprendo, outros aprendem, então lasca o dedo aí nos comentários, tá? E também no botão de curtir. Beleza? Se inscreve aqui no canal, aqui só tem vídeo nesse nível. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo and I'll see you in the next one. See ya!